Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por nessa noite nos permitir chegar ao final de uma jornada no livro de Ruth. Aqui está o texto santo, é a tua palavra. Que o Senhor possa aplicar ela nos nossos corações. Que teu Espírito nos conduza nessa reflexão. Que eu seja usado por ti em todas as minhas falhas, Deus, mas usados pelo teu Espírito Santo a proclamar as verdades que aqui estão. Que os meus irmãos e irmãs que escutam nesse momento, desde o mais pequeno, o mais novo que está aqui, até o mais velho, possa, Deus, ser despertado pelo seu Espírito Santo a ouvir a boa palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, cuida de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos uma reunião do presbitério na sexta e no sábado. Sexta o Adair estava lá e no sábado o Rubinho estava lá presente na reunião. E a reunião do presbitério é um colegiado de pastores e presbíteros, e num determinado momento nós nos separamos em comissões para discutir melhor alguns assuntos. E aí eu fiz parte de uma comissão que nós iríamos discutir algumas questões que envolvem previdência pastoral, né? Coisa nesse sentido. E nós fomos para uma sala, foi na Sexta Igreja Presbiteriana, aqui nos bairros Sagrada Família, e aí a gente foi se reunir, nós nos reunimos numa sala infantil. Chegando lá na sala infantil, a Sexta Igreja, alguns irmãos conhecem, tem realmente uma excelente estrutura, né? E lá dentro dessa sala infantil tinha uma biblioteca infantil. E aí eu fui dando uma olhada lá nos livros, né, infantis que estavam lá. E eu me deparo com um dos livros infantis que falava justamente sobre a vida de Ruth. E tinha um título nesse livro que me chamou muita atenção. Eu não tinha pensado, em toda a leitura do livro de Ruth, até o momento, daquela forma, com que o simples título daquele livro infantil falava. Aquele livro tinha o título seguinte, era um título infantil, de um livro infantil, fala assim: a lealdade que foi maior do que a morte. A lealdade que foi maior do que a morte. Que belo título eles deram para esse livro infantil. Nunca vi esse livro, nunca tinha pensado nesse título, inclusive pensado nesse título para o próprio livro de Ruth, ou essa aplicação para o livro de Ruth. Porque de fato, Ruth expressou uma lealdade que foi acima da morte. Porque o que ligava Ruth a Noemi era um casamento que ela teve com o seu filho. E na verdade, todos nós que somos casados e fizemos uma aliança diante de Deus, especialmente, muito provavelmente nos votos que nós fizemos, nós falamos nesse momento que nós éramos fiéis, né? Estávamos assumindo aquela aliança em várias circunstâncias, né? Na alegria ou na tristeza, né? Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, mas existe uma condição que encerra aquela aliança que nós estamos fazendo ali, até que a morte nos separe. Então, assim como existe hoje, a Ruth estava diante dessa aliança e dessa possibilidade. O marido dela morreu. Ela poderia ter optado de uma maneira justa, inclusive afirmada pela Noemi, falando basicamente, quase que implorando para que as suas noras seguissem outro caminho e não seguissem ela, falando assim: vocês já cumpriram o seu papel na aliança, vocês estão livres dessa aliança, podem seguir, o marido de vocês morreu, se vocês resolverem, como eu disse, Noemi estimulou: por favor, voltem para a casa de vocês, voltem para a terra de vocês, vai para Moabe, vai seguir os seus deuses. O compromisso de vocês quebrou, já está quebrado e já está consumado, não vai ter erro de vocês voltando atrás. Nós sabemos pela história, e nós já passamos por ela, que uma das noras realmente volta, depois da insistência de Noemi, mas Ruth não. Ruth mostra uma lealdade que vai além da morte, uma lealdade que foi além da morte. E o que nós encontramos até aqui, nesse momento, irmãos, do livro de Ruth, em vários personagens que estão surgindo, especialmente no de Ruth e Boaz, é algo que nós chamamos de amor sacrificial. É o que está expresso diante de nós até aqui, irmãos.
um amor sacrificial. O que fez Ruth fazer aquele belo voto diante de Noemi, ainda indo para a terra de Belém, indo para a terra de Efrata, e falando: aonde você for, eu vou atrás. Aonde você dormir, eu vou dormir junto. Aonde você comer, eu vou comer junto. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você morrer, eu quero ser sepultada ali também. Que lealdade é essa, irmãos, que passou a morte, atravessou o aspecto daquilo que é um dos dramas da nossa vida, que é a própria morte, consumador final de muitas realidades, inclusive de muitos casamentos. Ruth mostra esse amor sacrificial. É o amor que vai além. É o amor que dá um passo a mais quando não precisaria dar um passo a mais. É um amor que vai além sem ter a obrigação, a necessidade nenhuma de ir além. É por isso que é um amor sacrificial. É aquilo que ultrapassa, muitas vezes, o entendimento da lógica. Porque o amor sacrificial, irmãos, ultrapassa a lógica. Só que essa história, como disse, ela está regada de amores sacrificiais. E de uma maneira surpreendente, aparece na história um certo Boaz, que o que ele faz até aqui, ou estava fazendo até o momento, um amor sacrificial. Até no simples fato de, durante a colheita das espigas, onde que ele, obedecendo à lei do Senhor, ele falava assim: aqui vocês podem colher essas espigas, está aqui na beira, o que cair, o que ficar é direito seus. Mas ao ponto do amor sacrificial de Boaz, e nenhum de seus servos e bater nas costas e falar assim: deixa cair um pouquinho mais de espigas, porque está vindo uma tal de Ruth atrás. Essa mulher é benevolente, ela mostrou um amor sacrificial que ela não precisava demonstrar. Deixa eu retribuir um pouco disso. Derruba umas espigas aí, umas melhorzinhas, mais madurinhas, aquela que fica mais gostosa. Derruba ela, por favor. Ele não precisava fazer isso, ele já estava obedecendo à lei de Deus, mas ele foi além, ele fez um amor sacrificial. E a gente parou no capítulo 3 diante de uma cena que nós tratamos aqui no último domingo, né? Uma cena que acontece à noite, mas que na verdade estava aparecendo uma cena que estava ocorrendo ao meio-dia. Não porque não estava escuro, era a escuridão de uma noite. Um homem e uma mulher estão num lugar reservado, e as coisas poderiam ser muito obscuras ou estranhas àquele momento, ou coisas que realmente nem nós esperávamos dessa história poderia acontecer. Mas certo é que aquele homem e aquela mulher decidem deixar as coisas muito claras naquela noite escura. E diante de um pedido de casamento, que não aconteceu pelo homem, mas aconteceu pela mulher, aquele homem, o Boaz, dá mais uma prova de seu amor sacrificial. Ele não tinha obrigação nenhuma de primeiro aceitar aquele pedido de casamento. Ele não tinha obrigação nenhuma de acordar cedo naquele dia para ir cumprir o que ele tinha prometido a Ruth. Obviamente, se ele não tivesse prometido, como prometeu, ele foi cumprir aquilo que ele tinha feito, mas ele não tinha obrigação de ter assumido aquela promessa, ter acordado cedo e se preparar para ir dar aquele passo em aceitar aquele casamento e agora tentar fazer algo que, veja só, num primeiro momento ele não iria ganhar, no sentido humano, nada. Tanto que vai aparecer um outro sujeito aqui, que nós vamos entender o porquê que o passo que Boaz dá, de fato, é a demonstração de um amor sacrificial. Nós encerramos o domingo passado falando que, versículo 18 de Ruth 3: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Na verdade, Noemi está falando o que Ruth relatou para ela, que Boaz falou com ela: Noemi, eu vou resolver esse problema, eu não vou descansar até que esse problema esteja resolvido.
até que a sua situação esteja resolvida. E Noemi, já vendo toda a bondade, toda a benevolência de Boaz, falou para Ruth: Ruth, fique tranquila, esse homem não vai descansar. Então nós encerramos o domingo passado com um homem que não queria descansar. Inclusive nós fomos lembrados que a verdade é que Boaz é apenas a sombra de um homem que pisou nessa terra e não descansou em nenhum momento do seu ministério, até que consumasse a grande obra de salvação que resgatou a mim e a você, Jesus Cristo. Boaz é a sombra de Jesus. Mas segue o texto. Capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Irmãos, aquele homem de fato é um homem que cumpre aquilo que fala. Aquele homem de fato é um homem benevolente. Ele não precisava estar tão cedo aqui, mas ele foi cedo. Ele queria resolver esse problema e ele queria resolver mesmo. O livro de Ruth também nos mostra a responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus governa a história. Mas no governo da sua história, Deus coloca coisas em nossas mãos para serem realizadas. E Boaz está mostrando para a gente que as coisas começam muitas vezes cedo. Porque ele vai para a porta da cidade. A porta da cidade, naquele contexto, era o lugar mais movimentado da cidade. Existia o contexto rural, aquelas sociedades eram basicamente agrícolas, rurais, então as pessoas viviam nas cidades e elas iam para suas plantações. Então existia o caminho que todo mundo passava, a porta da cidade. É por isso que muitas coisas aconteciam na porta da cidade. E as coisas importantes se davam ali, porque era como se fosse o ambiente que é mais claro, é mais público, que as pessoas teriam para manifestar interesses, suas causas, ou mesmo comercializar qualquer coisa. Então Boaz vai para lá, porque ele sabe que esse resgatador, muito provavelmente, ele é dono de outras terras, porque o que está sendo proposto é ele resgatar outras terras. Ele deveria ser dono de algumas terras, e provavelmente ele ia sair cedo para a sua terra. Então Boaz já se coloca ali, perto da cidade. Ele não está ali no sentido em que aconteceu no livro anteriormente, em que Ruth, por casualidade, foi parar lá na terra de Boaz comendo espigas. Boaz, ele já não está querendo contar com a casualidade. Na verdade, esse homem está sendo levado por Deus, e ele está entendendo sua responsabilidade, e ele não está querendo que a sorte agora controle as coisas. Ele vai para a porta da cidade, porque era o lugar mais provável que ele podia encontrar o resgatador, o primeiro resgatador de Noemi, de Ruth. E ele se coloca lá, e esse homem passa. E é muito interessante, até intrigante, irmãos, a forma como está registrado aqui no livro, essa chamada a esse outro resgatador. Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Eu falo que é intrigante, irmãos, porque até os peritos em hebraico têm uma dificuldade de entender o porquê disso. E na nossa tradução, o que deu para fazer é o fulano, ou poderia ser uma outra tradução, o ciclano, e que dá na mesma coisa, né? O fulano, o ciclano, né? É uma pessoa que, quando ela é chamada assim, parece, e o autor parece querer destacar isso, aí é o ponto que eu acredito que está registrado dessa maneira no livro de Ruth. Porque Boaz conhecia o nome, ele tinha um nome, Boaz sabia esse nome, ora, era parente de Boaz. Boaz teve essa lembrança na hora, né? Naquela cena inusitada, do pé ficando frio, ele levantando, e quem que é Ruth? Eu quero casar com você, né? Estou querendo aquele pedido de casamento, queima-roupa, né? Aquele homem ainda assim, naquele susto da noite, ele conseguiu falar, eu tenho interesse, mas tem alguém que está na minha frente, tem um resgatador que ele é resgatador na minha frente. E aqui parece até desestimular um pouco a gente que está envolvido na história. Assim, Deus, não deixa que esse resgatador resgate ela, não deixa Ruth para Boaz, né? Todo mundo, igual muitas vezes a gente faz com coisa muito pior, né? Em novela, às vezes, a gente está torcendo por ladrão, né? Está torcendo por outras coisas. Tem uma das séries que foram muito vistas aí ultimamente, La Casa de Papel, né? Eu assisti essa série, meu Deus, quanto eu pequei naquela série, porque eu estava torcendo para a turma que estava roubando o banco, né? Então, assim, e isso não é feito assim de maneira
solta não, irmãos. Ali tem um negócio por trás para a gente ver nas besteiras que a gente cai. A gente muitas vezes torce para o ladrão, né? Mas não é o caso aqui. A gente está torcendo para Boaz porque ele se mostrou um homem extremamente benevolente. Um homem que respondeu à benevolência da própria Ruth. Então, num certo sentido, a gente se envolve com essa história desejando que esse casamento de fato aconteça. Só que tem um fulano, nós nem sabemos o nome. E o autor do livro de Ruth fez questão de registrar assim. Boaz chamando assim: ô fulano, chega e assenta-te aqui. Eu vou falar da perspectiva que eu penso daqui a pouco, quando a gente avançar. Porque Boaz também chamou 10 homens. Veja só, irmãos. Boaz está querendo resolver o problema e ele está querendo resolver mesmo. De qual forma? Da melhor forma possível. Ele quer que não tenha dúvidas. Ele quer que as coisas se tornem extremamente claras. Irmãos, é um amor sacrificial. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo para Ruth, mas ele está fazendo de tal forma, que a coisa iria ser judicializada, Cláudio, de uma maneira em que todo o povo de Israel, à porta da cidade, iria entender muito bem o que estava acontecendo. Está o primeiro resgatador, o fulano, que nós não sabemos os nomes, e agora tem 10 anciãos. Pessoas responsáveis pelaquela comunidade em exercer um certo tipo de juízo para aquele povo. Os 10 anciãos que são ali chamados. E Boaz fala assim: assenta vocês aqui também. Vai ter uma roda de conversa aqui, ela é muito importante, eu preciso de testemunha. E aí começa a conversa. Versículo 3. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso. Compra na presença destes que estão aqui sentados, e aqui na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão a ti, que tu os resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Eu não sei qual foi a reação de Boaz, né? Mas aquele tipo da reação que ele falou assim: não era para ele ter falado isso, né? Não era para ele ter falado. A gente também pode parecer assim. Eu tenho aprendido lá no meu trabalho que eu nunca fui da área comercial. A área comercial fala que tem estratégias de comercialização. Eu não tenho muita aptidão nessa área. Mas eu entendo isso, que na hora de comercializar, de negociar algo, existem estratégias. Eu não sei porquê, mas a estratégia de Boaz aqui foi primeiro falar de terras. Falou assim, a Noemi, que voltou lá da terra dos Moabitas, está com terra para vender, a terra que era de Elimeleque. E dentro da lei do levirato, existia uma ordem. Aquele resgatador, o fulano, ele era o primeiro da fila a querer poder resgatar aquelas terras. E Boaz oferece a esse primeiro resgatador, falando tão somente das terras. Falando assim: aqui tem terra de Elimeleque, você quer resgatar? Resgata ela. Obviamente que alguém que tem posses, tem propriedade, tem terrenos, homens de negócio, então, muito provavelmente viu naquilo ali uma grande oportunidade. E falou assim: não, eu resgato. Porque poderia pensar: é mais terra para mim, é mais produção, é mais riqueza. Então, é natural que a resposta daquele homem fosse: não, eu vou resgatar, eu tenho interesse, esse negócio aí eu tenho interesse, eu quero. Obviamente não era isso que Boaz queria que fosse a resposta. Só que eu não sei se foi estratégia, o que foi. Eu sei que Deus está conduzindo isso aqui. E nessa condução, Boaz fala: ok, diz porém Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, você também vai tomar da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, suscitar o nome do esposo falecido você vai precisar casar com Ruth, e você vai ter filhos com essa mulher, e essa mulher vai ter filhos que, na verdade, não serão seus, mas vai suscitar o nome do falecido. Então, disse o resgatador, aí diante daquela situação que apareceu, ele fala assim: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aquele irmão que na verdade não é necessariamente um irmão de Boaz, mas um parente próximo, que era o primeiro da fila a resgatar
as terras de Noemi e suscitar de novo o nome do esposo de Ruth, aquele homem viu no primeiro momento um grande interesse que poderia lhe trazer lucros. Mas quando entra Ruth nessa espécie da negociação que está sendo colocada, que Boaz fala: você levar a terra, você tem que levar a Ruth. Se levar a terra, você tem que levar a Ruth. Aquele homem fala assim: eu não vou poder fazer então, Boaz. O que aquele homem está falando é o seguinte: com esse negócio eu só queria lucro, eu não quero ter prejuízo com essas coisas. Se tem que levar Ruth, por algum motivo, por mais que a fama de Ruth já tinha corrido aquela cidade, e era uma fama de uma mulher benevolente, ela não estava mal afamada na cidade, pelo contrário, ela estava bem dita naquela cidade, bem falada naquela cidade, pela benevolência que ela fez a Noemi. Mas mesmo assim, aquele homem viu que existia complicadores se ele assumisse a Ruth como esposa e suscitasse novamente o nome do viúvo. Porque dentro daquele aspecto da lei do povo de Israel, uma vez que o filho vem, aquele filho cresce, as terras passam a ser do filho. A herança volta para aquela descendência que foi novamente suscitada. Aquele homem sabia disso. Ele sabia que mais tarde ou mais cedo, daqui a pouco aquelas terras que estariam na mão dele, estariam na mão de outras pessoas por direito. Por direito. E ele teria que cuidar daquela criança, manter aquela criança, manter aquela esposa, e fazer todo aquele sacrifício para, num certo sentido, depois perder as terras. Esse homem fez a conta e falou: eu não quero. Não vou resgatar não. Para mim não dá. E aqui segue o texto falando de um costume. Ora, esse era o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. É um negócio estranho, mas é a prática. Mas seria até interessante nos nossos tempos, né? Disse, não com sapato, com qualquer outra coisa, né? Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então fez essa prática que era muito comum, né? De tirar o calçado para firmar um negócio. É meio estranho, né? Eu vou firmar um negócio, vou arrancar o sapato, entrego para o Fabinho, nosso negócio está fechado, né? Aí leva o sapato embora. Mas era a prática cultural, tinha algum valor naquilo. E o autor está fazendo questão de citar isso aqui, e foi o que aconteceu. Veja só, irmãos, veja só. As coisas que poderiam estar tomando um caminho que nem nós gostaríamos que esse primeiro resgatador pudesse, ele vai resgatar Ruth, ainda assim Ruth teria a sua descendência novamente reafirmada, Noemi estaria protegida, mas vamos ser sinceros, nem nós queríamos esse caminho. Nós estamos, num certo sentido, torcendo para Boaz, e na verdade é isso que acontece, diante da forma que aquele homem conduziu aquele momento, ou ele está sendo conduzido pelo próprio Deus em tudo aquilo que está acontecendo, e as coisas são firmadas de maneira clara. Lembre-se, irmãos, lembre-se, os caminhos que poderiam ter sido tomados naquela noite, na noite passada a esse evento, em que Ruth se colocou aos pés de Boaz, poderia ser um caminho totalmente distinto do que a lei de Deus deseja. Mas aqueles, especialmente o Boaz, seguiu primeiro ouvir a voz e a lei de Deus, do que talvez o seu próprio coração, que também é um coração corrupto. E ele está fazendo tudo conforme a lei de Deus prescreve, conforme as coisas são claras e públicas naquele povo, e agora um calçado está sendo trocado ali, num negócio meio estranho, que nós não entendemos. Os anciãos estão vendo, e Boaz disse a esses anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E ele continua: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois testemunhas. Ou seja, aquele irmão, ele fez tudo da forma que deveria fazer. Ele chama os anciãos e fala assim: vocês são testemunhas.
vocês, inclusive, que são autorizadas dentro da nossa comunidade a serem testemunhas mesmo, uma espécie de quase juízes, vocês estão vendo que o negócio está feito, e está muito claro, ele poderia resgatar, ele optou por não, é direito dele, só que não é um amor sacrificial, ele não quis dar um passo a mais. Boaz, ele fala, eu vou dar esse passo a mais, eu tomo as terras de Elimeleque, eu tomo Ruth como a minha esposa, e eu vou fazer suscitar novamente a descendência de Malom, e aqueles que serão gerados por meio desse casamento, suscitarão a herança de Malom. O que ele está falando é, eu vou ter prejuízo financeiro? Muito provável, mas é isso que eu estou afirmando, que eu vou cumprir. Eu sou o resgatador, eu assumo esse compromisso, eu dou um passo a mais, eu dou uma demonstração que sacrifícios precisam ser feitos pela vida de outro. Se fosse colocar no papel, essa conta não fechava, ela dava prejuízo. Boaz não está preocupado com isso. Boaz, ele tem demonstrado a sua benevolência frente a Noemi, frente a Ruth, talvez respondendo à própria benevolência que ele viu de Ruth, mas ele está cumprindo aquilo da melhor maneira possível. Fala que existia, veja só, nós estamos na porta da cidade, né? Tem muito povo, tem muita gente. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ade valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te dê desta jovem. O povo vê aquilo, vê uma demonstração de um homem que de fato quis resolver as coisas, colocando o seu nome ali como aquele que estava amando sacrificialmente a outra pessoa. E os testemunhos que estavam ali, o povo e os próprios anciãos, confirmam aquilo, está feito, nós vimos aqui. E declaram uma bênção sobre aquele casamento que agora judicialmente estava legalizado, ele podia acontecer. Já não existia mais barreiras, né? Aquele povo abençoa, né, para que haja uma bênção sobre essa nova família que surgiu. A última parte do livro de Ruth começa aqui no versículo 13. E aí mostra o que aconteceu, né? Boaz toma Ruth como a sua mulher, eles coabitam e o Senhor lhe concede que eles tenham um filho. Diante daquele filho, quem agora aparece na história aqui novamente? Então as mulheres disseram a Noemi. Versículo 14, Noemi. As mulheres estão olhando para tudo aquilo que aconteceu, e agora estão olhando para Noemi. Veja só, quem na questão final de tudo aquilo está recebendo a grande bênção de tudo aquilo que aconteceu aqui, irmãos? Noemi. E o que Noemi fez aqui? Eu não vou falar que Noemi não fez nada, porque ela fez. Ela fez coisas boas e coisas ruins. Noemi foi aquela que primeiramente desestimulou Ruth a não seguir ela. A Ruth a voltar para a terra de Moabe e continuar adorando a deuses falsos. Essa foi a orientação de Noemi à própria Ruth. Mas Ruth, conduzida por Deus, não toma essa decisão. Noemi é aquela que chega novamente em Belém, porque ela tinha saído de lá com bens, com riqueza, mas ela volta de Belém sem nada. E ela mesma fala, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Estou amarga. Deus colocou grande amargura sobre mim. Essa é Noemi. É uma Noemi também que ela continua crendo em Deus. Ela sabe que tem um Deus que governa toda a história. Está certo que ela, num determinado momento, parece ter achado que toda a amargura da sua vida foi causada por esse Deus. Ela está esquecendo um pouco da responsabilidade humana. Mas Noemi, ela sabe quem é Deus. Ela adora esse Deus. É o Deus da vida dela. E a partir de um determinado momento da história, ela agora passa a inclinar e ver a bondade de Deus. Num movimento da história de uma mulher que se apresenta na sua responsabilidade, de um homem que se apresenta na sua responsabilidade, Noemi que está de fora está vendo Deus agindo por trás de todas as coisas.
E ela vai, inclusive, dando linha para essa história, né? Falando assim: ô Ruth, hoje vai ter uma noite especial lá, os homens vão trabalhar, eles vão comer e beber, depois vão descansar. Põe um vestido bonito, põe um perfuminho e vai lá e faz o que fez, que nós sabemos. Descobre o pé dele, né? E mostra as suas intenções para aquele homem. Então, aquele coração amargurado já está sendo movido, já está sendo direcionado para algo que ela está vendo com seus olhos. Deus está agindo na história. E agora, no final dessa história, novamente, a bênção de um filho nascendo é expressa e colocada agora nas mãos de Noemi. Aquela que viu a história acontecendo, que estava amargurada, e agora o seu coração está exultante. Exultante. Ela viu a graça de Deus. Ela viu Deus movendo a história para que uma grande bênção estivesse agora diante dela. Novamente, a descendência da sua família foi suscitada. Novamente, os seus bens, as suas heranças, que poderiam ser perdidas por causa da viuvez, agora elas são retomadas. Um filho, que é o filho de Ruth, num certo sentido, é um descendente da própria Noemi. Da própria Noemi. E por isso que aquelas mulheres que estão vendo aquilo ali, falam assim, no versículo 14: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, e ama sacrificialmente, né? Ama sacrificialmente, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Nós poderíamos falar assim, parece que está terminando assim, aquela que menos trabalhou foi a que mais recebeu a bênção. É isso mesmo? Como eu disse, a gente não pode descartar tudo que Noemi também fez e foi usada por Deus até esse momento da história. Mas o amor sacrificial é isso, irmãos. O amor sacrificial traz benefícios, traz graças, traz bênçãos, não para a gente, mas para outras pessoas. O amor sacrificial é aquele amor verdadeiro que de fato se entrega pela vida do outro. Assim como Ruth fez primeiramente, colocando toda a sua vida e toda a sua história debaixo da vida de Noemi. E depois, posteriormente, quando acontece com Boaz, que coloca toda a sua vida, os seus negócios, inclusive as suas posses, para reaver, para ser o resgatador de uma mulher, que é a Ruth e a própria Noemi. São pessoas que sacrificialmente se entregam pela vida do outro, sem querer ganhar nada em troca. O que nós temos expresso no livro de Ruth é a beleza de um amor sacrificial. Só o que nós vemos aqui é que, e aqui eu vou voltar lá no fulano, aquele fulano que não quis resgatar, que estava, num certo sentido, só preocupado com seus interesses, e que viu na segunda possibilidade, se ele tiver que pegar as terras, tivesse que casar com Ruth, um prejuízo naquilo, e talvez ele não queria ter, eu não vou colocar o meu nome em risco, as minhas coisas em risco, e eu não vou fazer isso. Qual é o nome desse homem? Nós não sabemos. Ele é um fulano. Ao meu ver, a perspectiva do autor foi justamente em destacar que aquele que nada quis fazer, ele não marcou a história. Ele é um fulano. Nós não sabemos quem ele foi, teremos nem ideia de quem ele é. É um fulano. Agora Boaz, que não estava querendo nada para si, absolutamente nada para si, não estava preocupado com o seu nome, pelo contrário, ele estava colocando o seu nome em jogo, porque quando ele resolve casar, ele está resolvendo casar com uma moabita. Ou você acha que as pessoas lá na comunidade de Israel não iam falar assim, mas Boaz, um homem de posse, ele não podia casar com uma outra mulher de Israel, ele quis casar com uma moabita? Vocês acham que Boaz não está colocando o nome dele em jogo? Ele está colocando o nome dele em jogo.
Ele está colocando, num certo sentido, as suas propriedades em jogo, porque ele poderia ter prejuízo em tudo aquilo, porque até a terra que ele comprou naquele momento, num momento futuro, voltaria para o descendente, que ele suscitou novamente a herança, o filho do seu casamento, não seria mais dele. Aquele que colocou as coisas em jogo, nós não conhecemos por fulano, nós conhecemos como Boaz. E aqui fala, segue o texto, no versículo 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Versículo 17, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. O filho nasceu de Ruth, né? Mas entendam a perspectiva do que é o resgate na sociedade de Israel. É como se tivesse nascido novamente um próprio filho, a Noemi. A sua descendência foi resgatada novamente. Então a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Irmãos, no segundo sermão que eu falei sobre Ruth, eu falei que nós estamos envolvidos numa grande teia. A história que Deus constrói é uma grande teia. Nós não temos todas as cartas na mesa, e nunca teremos. A soberania de Deus, ela é bela inclusive nesse sentido. Deus está conduzindo a história, e nós não sabemos de todos os elementos da história, e nunca saberemos. Mas o próprio Deus, que é o criador da história, ele sabe para onde ele está guiando a história, por isso ele é soberano. Soberania de Deus implica que ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as decisões de todas as coisas, apesar das falhas de homens, como foi a de Elimeleque, e ir para uma terra que não deveria ter ido, uma terra pagã. Mas o que Deus fez daquela atitude errada, pecadora daqueles homens, em sair da casa do pão, caminhos da graça. Deus fez daquilo e desenhou um caminho de salvação. Ora, nós sabemos quem é Davi, aquele que se tornaria o rei de Israel, aquele de quem suscitaria uma descendência, e que foi prometido a Davi, a esse rei, que o reino dele e o trono dele nunca mais estaria vazio, porque surgiria um rei acima de Davi, e que nunca mais deixaria o trono. Boaz, que não tinha interesse nenhum em manter o seu nome, ou preocupado efetivamente com o seu nome, ele marca o seu nome na mais bela história de todas as histórias, que é a história do cristianismo. O nome de Boaz está aqui registrado. Se você avançar em Mateus, no capítulo 1, no primeiro evangelho que nós temos da Bíblia, e que vai narrar o nascimento do próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que aparece um certo nome aqui nessa genealogia, que mostra toda a trama que nós acabamos de passar. Mateus capítulo 1, versículo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezron, e Hezron a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E vai continuar a descendência até chegar em Jesus Cristo. Esse homem que está agindo sacrificialmente, não está preocupado com si, ele tem o seu nome marcado na história do cristianismo, na genealogia do próprio Jesus Cristo. É a graça de Deus, é a soberania de Deus, é o poder de Deus agindo sobre as coisas, agindo sobre as pessoas, agindo sobre muitas vezes os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Deus está agindo soberanamente na história para salvar todos os seus irmãos, todos os seus. E como eu disse,
Esses agentes que aparecem aqui no livro de Ruth, como a própria Ruth e Boaz, são apenas sombras. Sombras. Eu queria que, se você pudesse, ir até o livro de Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses. Porque no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, nós temos como se fosse um hino aqui. E o que Boaz e Ruth é apenas a sombra, irmãos. A sombra muito pequena, uma sombra, um rascunho mesmo, algo muito assim, embaçado daquele que é o maior exemplo de amor sacrificial. A história de Ruth e de Noemi, na verdade, aponta para a própria história de Cristo Jesus. O homem que colocou a sua vida em favor dos outros. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, quem é Jesus Cristo? Se não um Boaz perfeito, uma Ruth perfeita, alguém que perfeitamente agiu sacrificialmente pela vida dos outros. E ele colocou tudo. Veja só, o Paulo narra que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não precisava fazer o que fez, irmãos. Ele continuaria sendo Deus. Não acho que o fato de Deus, ele ter se encarnado, entrado na história para nos salvar, o tornou um Deus melhor. Deus é imutável. Ele para sempre é um Deus perfeitamente bom. Ele, em sua graça e soberania, ele mostra que ele é perfeitamente bom. Jesus, ele não foi acrescentado nenhuma glória por ter se encarnado e ter sido nosso Salvador e o nosso Redentor. Pelo contrário, o que Paulo fala é que isso trouxe humilhação a ele. Jesus, ele foi humilhado, ele teve, no 7,5, quando nós olhamos assim, meu Deus, ele não precisava fazer isso, mas ele fez, ele se humilhou. Isso é um amor realmente sacrificial, que entregou completamente a sua vida em favor de homens e de mulheres, e ele fez isso se humilhando até uma morte, uma terrível morte de cruz. Terrível morte de cruz. Troca aqui porque ficou abafado para mim. Mas diante disso, continua Filipenses capítulo 2, no versículo 9, fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, homens que se sacrificaram como Boaz tiveram o seu livro descrito na própria história do cristianismo e na genealogia de Cristo Jesus. Mas, como eu disse, esses homens são sombras. Sombras de alguém que fez um amor muito mais sacrificial, que foi Jesus Cristo. E toda a sua entrega, ou também teve efeito no seu próprio nome. Jesus, ele não vai ficar marcado na história como aquele primeiro resgatador de Ruth. Ô fulano, que não quis resgatar Ruth. Boaz teve o seu nome gravado na história em torno de um amor sacrificial, da sua benevolência, pelo resgate que ele fez a Ruth e Noemi. Mas Jesus Cristo, ele terá o seu nome acima de todo nome, porque ele deu a maior prova do que é verdadeiramente um amor sacrificial. Ele preparou o terreno para que as pessoas pudessem observar isso, inclusive olhando para a sua genealogia, inclusive que as pessoas pudessem olhar como que foi a trajetória até o nascimento de Cristo Jesus, e todos nós pudéssemos levar assim: Deus agiu em favor de nós, e ele não precisava fazer isso. Quando nós vemos a história de Ruth, e o que encerra-se dessa história, a descendência de Davi surgindo ali por meio de Obed, Jessé e Davi, nós deveríamos ver essa história de Ruth e falar assim: bendito seja Deus. O que Deus estava na verdade fazendo na história com tudo aquilo, é pavimentando o caminho da salvação que chegou a mim e a você, meu irmão. A história de Ruth, como eu disse, é a nossa história. O nosso caminho de salvação se encontra com este caminho da salvação.
de um resgatador perfeito que veio na história, que é Jesus Cristo, e que se entregou da mesma forma, profundamente, por nós, de amor sacrificial, e nos resgatou. Jesus nos resgatou do império das trevas, e suscitou a todos nós uma rica herança. Todos nós fomos suscitados por Cristo Jesus, agora a ter uma herança, que não são as terras físicas lá de Canaã, ou de Belém. O que foi ressuscitado é uma herança eterna, gloriosa, é a salvação em Cristo Jesus. E que nós tenhamos a humildade e a alegria de reconhecer essa grande bênção que Cristo tem proporcionado por nós, diante dessa grande história de salvação. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o Deus da nossa salvação, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Ó Deus, como o Senhor agiu e continua agindo na história, como o Senhor continua, Deus, amando de maneira sacrificial, Deus, aos teus filhos. O Senhor continua resgatando povos, pessoas, Deus, das mais diversas formas. Pessoas como todos nós aqui, Deus, que não somos merecedores deste amor, mas o Senhor nos ama sacrificialmente. O Senhor se coloca, Deus, diante de nós, entregando a sua vida por nós, Deus. Assim como nós vimos, Deus, por meio da tua graça, pela condução do Senhor na história, que homens e mulheres como Boaz e Ruth fizeram isso com as suas próprias vidas, agindo sacrificialmente por favor da vida de outrem. O Senhor agiu sacrificialmente para todos os seus filhos. O Senhor naquela cruz entregou a sua vida por todos nós. Foi um amor sacrificial que rompeu a própria barreira da humilhação que o Senhor passou. O Senhor se humilhou, o Senhor se entregou de uma maneira que ninguém poderia ter feito isso por nós. Mas um grande amor foi demonstrado ali na cruz, e por causa disso agora nós somos resgatados pelo Senhor. A ira de Deus é aplacada naquela cruz. Nós somos salvos, redimidos por Ti, ó Deus. Obrigado por grande amor que o Senhor demonstrou. Obrigado, Deus, pelas pegadas, pelas imagens, por aquilo que é real na história e aconteceu, que foram as pistas que o Senhor deixou na história, mostrando do grande amor que o Senhor faria por todos nós. Obrigado pela história de Ruth, obrigado pela história de Boaz, obrigado pela história de Noemi, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de Obed, que gerou vidas tão importantes como a vida de Jessé e a vida do rei Davi. Obrigado pela vida do rei Davi, Deus, que em seus pecados, em suas lutas, foi um homem que agradou o Senhor, que viveu conforme a tua vontade, e que apesar de tudo amava o Senhor, e por isso Deus teve dos seus descendentes o Messias, que é o nosso Salvador e nosso Redentor, de qual todos nós somos agora descendentes, e temos agora, Deus, suscitado a nós uma rica herança eterna. Louvado seja o Senhor, Deus, porque nós vamos tomar posse, Deus, dessa herança, não por causa de nós, mas porque o Senhor confere a nós essa herança, e essa herança que nos é guardada, nós estamos ansiando por ela, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Continua a guiar o teu povo e a nós para esse caminho de salvação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.